Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, acabaram de sair novas imagens de satélite e elas confirmam uma coisa que muita gente já desconfiava. Uma base aérea americana no Oriente Médio foi sim atingida em cheio. E isso não é só mais um ataque, não. É a prova visual de uma vulnerabilidade cada vez maior que bota em xeque toda a estratégia dos Estados Unidos na região. Vamos mergulhar nisso para entender o que realmente aconteceu e por que isso é tão importante. Beleza, então qual o nosso roteiro hoje? Primeiro, a gente vai ver a prova do ataque direto das imagens de satélite. Depois, vamos abrir o zoom e entender o cenário maior. Por que essas bases viram alvos? Qual o custo real desses ataques contínuos? Como é que o Pentágono está reagindo? E no final, a grande pergunta: por que é tão difícil parar esses mísseis? Vamos começar então pela evidência concreta, né? A peça-chave de toda essa história é a confirmação que veio lá do espaço. O que será que essas imagens de satélite revelam sobre o ataque? Olha, a imagem aqui fala por si só. De um lado, a gente vê a base num dia normal, com os aviões de reabastecimento KC-135 ali paradinhos na pista. Do outro lado, o resultado do ataque: uma cratera e uma mancha escura bem onde uma das aeronaves estava. É a prova visual, sabe? O impacto direto, preciso, não deixa nenhuma margem para dúvida. E o dano foi bem específico. As análises indicam que até 2 desses aviões-tanque, os KC-135, podem ter sido atingidos. E olha, perder uma aeronave dessas não é qualquer coisa. Eles são tipo os postos de gasolina voadores, que permitem que caças e bombardeiros operem a longas distâncias. Sem eles, o poder aéreo americano na região fica bem mais curto. Mas o que tem poder para causar um estrago desses a quilômetros e quilômetros de distância? Bem, tudo aponta para mísseis balísticos. A precisão e o tamanho do impacto são muito maiores do que a gente veria com drones, por exemplo, que também são uma ameaça constante por lá. E é aqui que a história fica maior. Esse ataque não foi um evento isolado, um raio em céu azul. Ele faz parte de um padrão que está ficando cada vez mais preocupante, de ameaças diretas contra as instalações mais importantes dos Estados Unidos em toda a região. Para conseguir projetar poder no Oriente Médio, os EUA dependem de uma rede de bases aéreas super estratégicas. Essa que foi atacada na Arábia Saudita é uma delas. Mas ela se conecta a outras peças-chave, como a base de Al Udeid, no Catar, e Al Zafra, nos Emirados. Juntas, elas formam a verdadeira espinha dorsal das operações americanas. E é justamente por serem tão vitais que essas bases vivem sob mira constante. É uma chuva de mísseis e drones, uma ameaça que não para. Isso significa que tanto as tropas quanto os equipamentos que valem bilhões de dólares estão sempre em estado de alerta máximo. Agora vamos falar de números, do custo acumulado desses ataques, porque é fundamental entender que o impacto vai muito, mas muito além de um avião danificado aqui ou ali. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Esses ataques não são aleatórios, sabe? Eles fazem parte de uma campanha coordenada que começou no final de fevereiro, e desde que ela começou, o custo para os Estados Unidos, tanto em vidas quanto em material, vem subindo de uma forma bem alarmante. O custo humano é pesado. Mais de 300 militares americanos já foram feridos nesses ataques recentes. Além de qualquer fatalidade, esse número por si só já mostra a intensidade e a seriedade da ameaça. E aqui a gente vê que o padrão se repete. Essa mesmíssima base já tinha sofrido um ataque antes, que danificou outros 5 aviões KC-135. Isso acende um alerta de que existe uma vulnerabilidade persistente ali, um alvo que os adversários sabem que podem atingir. A ameaça é tão real que mudou a rotina da base. Pensa só nisso. Grande parte do pessoal foi tirada de lá e está trabalhando de forma remota, em hotéis, escritórios, para se manter em segurança. Só ficam na base as equipes que são absolutamente essenciais, tipo quem opera os aviões e os radares. Bom, com essa pressão toda, é óbvio que o Pentágono foi forçado a agir. Então, qual é o plano para proteger as tropas e esses ativos que valem ouro? A resposta é bem concreta e focada na infraestrutura. O Comando Central dos Estados Unidos já lançou licitações para contratar empresas que possam projetar e construir estruturas reforçadas. O ponto principal aqui é a menção a abrigos e instalações subterrâneas. A ideia é literalmente enterrar os alvos de maior valor para protegê-los de forma muito mais eficaz. Mas só construir defesas melhores é uma parte da solução.
Isso leva a gente para a questão mais complicada de todas. Por que é tão difícil acabar com esses ataques na fonte? E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Dá uma olhada. Na última semana, 8 em cada 10 mísseis lançados pelo Irã passaram pelas defesas e atingiram seus alvos. Uma taxa de sucesso de 80%. Isso não é só alto, é um sinal de alerta vermelho piscando para qualquer sistema de defesa aérea. Essa citação resume bem a dificuldade estratégica. Tentar eliminar todo o programa de mísseis do Irã com uma campanha de bombardeios aéreos, mesmo que seja super intensa, é visto como uma tarefa extremamente difícil, quase impossível pelo menos a curto prazo. E a prova disso são esses ataques que continuam acontecendo. E para piorar tudo, ainda tem um problema de logística. Não adianta só ter o sistema de defesa, você precisa ter mísseis para colocar neles. E a atual escassez de mísseis interceptadores significa que quem está defendendo precisa fazer escolhas difíceis sobre o que proteger, o que torna cada míssil lançado uma ameaça ainda maior. E assim, a gente termina com a questão central que está na mesa dos estrategistas. A solução é construir defesas impenetráveis, o que é uma tarefa caríssima e super complexa, ou a saída é partir para uma ação ofensiva para tentar neutralizar a capacidade do adversário de lançar os mísseis, uma medida com risco de escalada que ninguém sabe onde vai parar. A resposta para essa pergunta vai definir a segurança na região pelos próximos anos. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica, mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!